Estamos ao vivo. A cadeira mais pra trás. Sem problema. Eu puxar a minha mais pra frente. Boa noite! Sejam bem-vindos. Eu achei que ia ser uma live de nós ficar em silêncio. Troca. Acho que não combina muito. Boa noite, Mas vamos ficar aí uns minutinhos esperando fechar às 7h30. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Sejam bem-vindos. Alisson, o André. Beijo, André! Vou entrando aí. Deixa eu entrar aqui também, que aí eu consigo ver os comentários. Oh, grande Marcinho! Boa noite. Aqui. Beleza. Se eu olhar pra cá, tô olhando pro meu celular pra ver os comentários, perguntas. Tô assistindo minha live. E façam perguntas, né? Interagem aí com a gente. Vão mandando dúvidas e tal. Que nós nem sabemos o que falar direito, né? Daí assim a gente tem assunto, A gente nem né? trouxe a nossa cola, né? A gente fez uma cola, sabe onde é que tá? Sei lá. É um bate-papo bem aberto. Bem descontraído. É pra ser uma fala aqui do coração sobre essa jornada, essa caminhada que tem sido aí a nossa existência por esse planeta dessa vez. Então... Tá bom. Vamos pedir pro povo se eles estão escutando, pelo menos, né? Vai que não estão escutando nada. Vocês estão ouvindo bem? Manda um joinha, manda um bichinho ali, qualquer coisa. Gente, a gente tá treinando, tá? É uma coisa diferente, a gente nunca fez. Então, vai ser um teste, um treinamento aí pra gente também. Vou ajustar aqui. Começar esse movimento. Isso. Ótimo, Zé, obrigado. Principalmente a gente tá fazendo isso porque a gente quer registrar essas lembranças que a gente tem agora do momento que a gente tá vivendo. É principalmente por isso que surgiu essa vontade de dividir isso com quem quiser. Não saber. É uma coisa que a gente gostaria muito de fazer, né? A gente até ficou refletindo bastante sobre compartilhar e será que vai dar, se expor e tal, mas chegou um momento que é tão importante falar sobre coisas boas, sobre coisas que fazem a gente refletir, e aí tem tanta coisa ruim aí na internet, né? Por que não colocar alguma coisa, pelo menos, que faça sentido pra gente, né? E talvez faça sentido para mais alguém, e pode apoiar alguém a seguir um caminho diferente, ou fazer escolhas diferentes. Então, com esse propósito, estamos aqui. Um beijo pra mãe, pra minha irmã. Quem mais que eu vi que tá aí? A Carol, Marisa. Vamos ver aqui. A Daniele. Ó, beijo. Obrigada, gente. Ó, até minha irmã entrou. Pode escutar aqui de baixo. Quer começar se apresentando? Pode ser. Pode ser, sim. Falando um pouquinho. Então... Eu sou o Marcelo, do canal aqui, né, do Sítio Vivo Colibri, e vamos falar um pouquinho de como chegamos até aqui nesse momento, nesse agora, para contar para vocês também entendendo um pouco dessa nossa história, desse caminhar que nós fizemos até esse momento, porque às vezes as pessoas podem olhar agora que a gente está fazendo agora, mas é só um recorte, né? Um pequeno recorte de tudo que foi construído nos últimos, no meu caso, 34 anos, né? Desde que eu nasci. Mas mais forte mesmo nos últimos 7 ou 8 anos, que foi um movimento de mudança maior, né? Então, daqui a pouco vamos se aprofundar um pouquinho mais nessa história, nessa jornada aí de cada um, para que vocês possam conhecer a gente melhor um pouco, né? Só isso? Por enquanto, sim. Então a gente tava falando como que a gente ia começar a live, explicando. Quero agradecer também aqui, a gente tá fazendo a live aqui de Jardinópolis, que não é o endereço atual,
do sítio Vivo Colibri, É né? porque nós não temos internet em casa mesmo, é por isso. Também. Mas a gente tava aqui até novembro, né? Novembro. Então, o Marcelo já tinha feito alguns movimentos daqui, a gente tava compartilhando alguma coisa daqui. Tem bastante coisa que a gente tá colhendo ainda aqui e levando pra lá. Aqui é a terra do pai dele. Então, a gente honra e agradece todo o tempo que passou aqui, né? Todo o movimento que a gente fez daqui até ir pro sítio. Eu sou a Gisele, então faz 12 anos que a gente caminha juntos, praticamente. Eu venho da cidade, né? Nasci, me criei na cidade, então isso também é muita novidade para mim, ir pro campo, mas a vontade sempre existiu. Tava refletindo também bastante sobre isso essa semana, e eu sempre gostei de sítio, de mato, de essas paradas que diz outro. Ir pra terra do vô, ficar lá, natureza. E parece que tinha um chamado, algo assim, que eu ia morar no interior. Eu sabia disso, de alguma forma. E tudo foi se desenhando para que os caminhos se alinhassem e a gente viesse para cá. Até algum tempo atrás, eu vou contar um pouquinho da minha história, então já que você não quis emendar a sua, eu já emendo a minha e depois volta para você. Vamos falar o que é o aqui para eles entenderem? Primeiro, antes de depois nós começar. É que a gente quer contextualizar o que é o chegamos até aqui, né? Onde que é o aqui. Então, hoje, né, eu e a Gisele e a Ive, nós moramos num sítio, que nós nos mudamos fazem uns 3 meses. Nós temos um hábito alimentar que é recente, que nós temos um hábito de nos alimentar através da biogenia, alimentação viva biogênica, que é algo um pouco diferente. Então foram várias mudanças e esse é o aqui. Então moramos num sítio, temos um hábito alimentar através da biogenia, que aí vocês no perfil podem ter um pouquinho de entendimento do que é, né? Mas aí a gente com o tempo vai explicando mais e também compartilhando mais. Então esse é o momento que estamos hoje e hoje a gente vai compartilhar como a gente chegou até esse momento. Lá no sítio também a gente tá reformando a casa, então reformando o sítio, reformando o nosso interno. Principalmente porque esse é um dos principais objetivos da gente ter ido para lá, é ter tempo de qualidade para observar tudo o que realmente precisa ser observado na nossa visão, né? Então essa é principalmente verdade, a nossa visão, o nosso entendimento do que é importante para nós principalmente. Então, onde é que eu me perdi? Tá. Vai de você. É que não, eu perdi o fio da fiada. Chegou mais gente aí? Chegou. Boa noite, pessoal. Eliane, quem chegou aí um pouquinho depois. O André. Vamos ver aqui a Alessandra. Vânia. Isso aí, pessoal. Então, eu tenho 36 anos. Eu fui funcionária pública por muito tempo, voltando à minha história, assim, né, de vida. E perdi meu pai cedo, então foram vários movimentos que me levaram a adoecer, ou a criar um ambiente dentro de mim tóxico a ponto de eu adoecer. Com 21 anos eu já tinha diagnóstico de hipotireoidismo, de tireoidismo de Hashimoto, de endometriose e crises terríveis, né, artrite reumatoide, que veio esses diagnósticos que já não me pertencem. Então agora o olhar da biogenia é justamente isso. Esquecer essas nomenclaturas, esquecer tratar ou cuidar de doença tal, doença X, doença Y
e olhar para a saúde. O que você quer? Eu quero saúde, eu quero vitalidade, energia, é isso que eu quero. Então, é esse convite que a biogenia faz, olhar para a saúde, transformar o teu corpo num ambiente tão alcalino que não existam coisas externas que possam te atacar. Isso é simples? É e não é. A alimentação é a parte fácil. Eu digo isso, é super fácil. Mas a alimentação da mente e do coração, com frequências elevadas, com pensamentos bons o tempo todo, vamos dizer assim, que é a parte mais desafiante. Que essa a gente deveria ter todo o tempo, né? Não só comendo biogênico ou não, enfim, é o que mais vai ajudar todo mundo. Tá, o que eu falei? Falei das doenças, que foi, assim, o principal, até certo ponto, que me fez querer embarcar nessa, né? Tipo, saúde, eu quero saúde. Ponto, bastou, quero saúde, então isso vai me trazer saúde, tô dentro. E daí, fora a parte dos diagnósticos já existentes, existia também a parte do histórico familiar, né? Diabetes, hipertensão, esses paranauê que praticamente todos os idosos têm ou estão prestes a ter. O que mais que eu queria compartilhar da história? Acho que por enquanto é isso. Depois a gente vai se interrompendo e falando aí. Saudade também, Ju. Legal, pessoal. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Como é que foi. Então, eu já nasci na roça, né? Sou nativo da roça, né? Minha família sempre trabalhou com isso. Meu pai trabalha com isso até hoje ainda, né? Então eu sempre tive uma proximidade muito grande com o cultivo, com a natureza. A minha infância toda foi subindo em árvore, brincadeiras de criança da roça, né? Tirando fruta do pé. E para minha sorte, meu pai é um cara muito inteligente e gosta de plantar muita fruta, então sempre teve fruta do pé, né? O que era uma coisa muito boa. E aí, com o tempo, né, foram acontecendo as mudanças. Eu sempre tive vontade também de ir para a cidade, de conhecer, porque na visão de alguém que nasceu, se criou na roça, a cidade é um lugar muito legal, assim, né? Tipo assim, eu gostava bastante de ir pra cidade. Achava que ia ser maravilhoso. E aí, então, quando eu tive a oportunidade, eu decidi ir buscar essa vontade que eu tinha, né? Então, com 19 anos, depois que eu voltei de uma viagem de 1 ano e pouquinho para os Estados Unidos, que eu fui fazer um estágio lá, né? Aí eu resolvi trabalhar na cidade em vez de voltar a trabalhar aqui na propriedade do meu pai, né? Porque era um desejo que tinha dentro de mim muito grande, né? E aí eu segui meu caminho, né? Fui em busca dessa vontade. Trabalhei um período em algo que era voltado para aquilo que eu tinha estudado, que eu sou técnico em agropecuária formado, né? E aí fui trabalhar numa agropecuária, mas não durou muito tempo, eu não curtia muito, não. E aí surgiu uma grande oportunidade para mim de trabalhar numa instituição financeira. Eu não sabia nem o que era um cheque, mas eu queria, tipo, achei o máximo, né? E sempre quando a gente pensa em questão financeira e tudo mais, e foi uma oportunidade muito, muito grande. E aí eu fui, né? Fui contratado nessa instituição financeira. E trabalhei lá durante 9 anos. Então, dos 19 até os meus 28 anos, eu trabalhei na instituição financeira.
E aí, com o passar do tempo, foram muitas coisas que foram mudando dentro de mim. A minha rotina era muito caótica, assim, no sentido de hábitos, de alimentação, de uma vida saudável, né? Porque quando eu trabalhava no banco, eu tinha 15 minutos para almoçar, né? Então eu fazia um turno de 6 horas e tinha 15 minutinhos para almoçar. E aí nesse fast food aí foi um bom tempo, né? Com comida ruim, nossa, muito refrigerante. Então eu entrei nessa onda, assim, foi um período de grande aprendizado. Até que chegou no final dessa jornada aí, por uma grande sorte, talvez. Eu nunca gostei de ficar doente, né? Eu tenho pavor de tomar remédio. E aí, no final dessa caminhada aí no banco, eu comecei a ficar doente. E isso me levou a questionar várias coisas, né? Aí foi que começou a virar algumas chaves dentro de mim, né? Só um pouquinho, pessoal, que engasgou aqui. Boa noite, pessoal que entrou aí. A gente foi buscar uma água aí pra molhar a palavra. E aí eu fui diagnosticado com gastrite. Gastrite nervosa. Foi um período muito estressante do meu trabalho, assim, era uma coisa que eu não gostava de fazer. E aí começou a se tornar impossível trabalhar. Aí veio esse diagnóstico e aí eu disse, não, chega, vou ir procurar outra coisa para fazer. E aí foi que começou a aventura, né? Porque eu saí do banco sem saber pra onde que eu ia, né? O que eu ia fazer da vida, nada, né? Aí eu fiquei 2 anos aí de ano sabático, assim, vou ver o que vai acontecer, vai vir aqui pra propriedade do meu pai, trabalhei um tempo aqui, nós viajamos um tempo, mas ainda não tinha nada, assim, né? Aí depois eu fiquei 1 ano, cara, sem fazer nada em casa. Foi uma experiência bacana. Mas alguma coisa sempre me chamava de volta, assim, pra terra, né? Me chamava de volta. Aí a gente conheceu uma instituição, Condor Blanco, através da Ali, que também a gente começou a olhar pra dentro da gente, né? Então, aí também foi um gatilho pra mudança. Quer que eu fale um pouquinho? Continua aí a partir desse momento. Tá tudo bem? Tá tudo certo. Ouvindo esse compartilhar, essa estrada, a gente já começou, a partir daí a gente já estava junto há um tempo. Já tava. E uma coisa que é importante de lembrar, que eu também estava lembrando, que a gente sempre não, mas sempre chamou a atenção, ou a gente começou a olhar para a alimentação. Foi a primeira. A gente começou a olhar para dentro nesse autoconhecimento, nessa história do Condor Blanco, de se entender, de querer melhorar o interno, o externo, alinhar, né, as expectativas, ou conhecer o teu sonho, o teu propósito, o que você veio fazer aqui. Eu lembro que quando perguntavam assim para você falar quando falasse assim, qual que é o teu sonho? Se você pudesse acabar com alguma dor do mundo, se você tivesse esse poder de acabar com alguma dor do mundo, qual seria? E sempre nas primeiras vezes que me fizeram essa pergunta, que eu respondi assim, rápido, foi acabar com a fome do mundo. Ou essa semana que a gente vem se preparando para falar e lembrando de tudo que a gente já caminhou, me veio bem forte essa lembrança sobre isso. E aí você vai meio que dentro desses cursos, desse olhar, buscando uma forma com o teu propósito, que deve estar alinhado com isso,
acabar com isso, né? Mas, foi o que me ocorreu. Não sei qual que era a tua resposta, enfim. Eu queria morar no mato. Não, se te perguntasse qual que era a dor que você queria terminar no mundo, né? Enfim. Eu queria morar no mato. Mas a minha vontade era... Aí eu falava isso. E a gente começou a olhar pra isso juntos, antes do Condor Blanco ainda. Sim. A gente comprava muito refrigerante, a gente comia muita coisa pão, e a gente massa. tava fazendo pizza, calzone. Você começou a olhar pra isso porque começou a aparecer no seu corpo, né? Eu comecei a parte estética começou a pesar pra mim. Porque eu nunca tive problema com isso, né? Eu sempre fui magro, de ruim, né? Que eu posso comer qualquer coisa, eu sempre comi tudo em quantidade que eu quisesse e eu nunca ganhei peso. Sempre foi na verdade, pra mim era problema era ganhar peso e não perder peso, né? Então, pra mim a alimentação, tipo assim, não fazia diferença por fora, né? Não mudava nada. E aí, pra mim, tipo, pizza toda noite, calzone, nós fazia. Era massa, era, nossa, um momento legal, bacana. Só que eu pensei, putz, onde é que eu vou parar? Tipo, não dá, né? É muita coisa. Daí o histórico familiar já tinha todo tropeçado de diabetes, disso, daquilo, daquele outro. Então era algo que eu precisava olhar. Eu tinha que estar. Eu estava atenta. Eu sempre cuidei dessa parte. Aí eu falei, tá, como que a gente vai querer envelhecer? A gente sentou, eu lembro que a gente sentou e começou a refletir sobre isso um dia. Antes ainda isso era antes de Condor Blanco, mas logo ele chegou nas nossas vidas. Foi antes. Aí a gente começou a refletir sobre isso, né? Como que a gente quer envelhecer? De que forma? Saudável, ativos ou como? Então a gente começou a olhar primeiro para a alimentação, assim, na hora começamos a buscar alguma coisa sobre isso, não sei. Eu sei que o refrigerante saiu de cena logo em seguida. Começamos a pesquisar os piores alimentos, ou isso, aquilo e tal. Saiu logo o refrigerante, logo a gente começou a olhar. A alimentação sempre esteve em foco na nossa caminhada juntos. Isso é até engraçado de ver, mas a gente sempre alinhava tudo isso, né? Pra ele não fazia muita diferença. Mesmo de forma inconsciente, né? Foi sempre caminhando para esse lado da alimentação, porque como é uma coisa, a questão básica da sobrevivência do ser humano, se tornou algo importante para os dois, assim, era um assunto comum para nós dois a partir daquele momento que a gente, tipo assim, deu aquela luz, né? Tipo, pá, o que vai acontecer se nós continuar nesse ritmo, né? Aí foi um olhar direcionado para isso, até que teve uma época que nós começamos a fazer para vender, né? Sim. Alguns bolos e tal, sem glúten, sem lactose e tal, né? Exato. Que aí também nós entramos nesse ramo de alimentação, que era o período que eu e a Gi tava sem trabalho, né? Então a gente foi fazendo algumas coisas, né? Foi desenvolvendo alguns empreendedorismos, trabalhando algumas assim. coisas. E olhando para essa questão. O que mais que eu tava lembrando que eu queria compartilhar disso, da alimentação? Tu estudou bastante coisa também. Nesse período que eu fiquei, daí eu comecei a estudar Ayurveda, para ver que alimento que era melhor pro meu corpo, mas tipo assim, sempre coisas muito complicadas, são detenções de conhecimento, tem que estudar um monte pra você saber o que é bom para você. E essas coisas nunca fizeram muito sentido pra mim, né? Tipo assim, deveria ser algo simples. Sempre essa foi a minha... Depois que a gente começou a mudar, por que tem que ser algo difícil? Por que eu tenho que saber tanta coisa? Meu Deus do céu, se eu não saber nem o que é pra eu comer, gente. Daí começou a virar algumas chaves, né? Nesse período. Aí eu até entrei no Ayurveda, fiz algumas coisas, fiz umas consultas e tal, né? Mas durou pouco tempo, não era aquilo ainda, né? Então foram passos, né, que foram sendo dados dentro desse caminho da alimentação especificamente, né? Eu passei, tipo, a gente passa quando a gente tá num caminho de autoconhecimento ou buscando se conhecer e se entender,
você começa a observar o teu organismo. Hum. Então eu passei a observar que quando eu comia certos alimentos também, as minhas crises pioravam, né, de artrite reumatoide, nessas questões assim. Então eu conseguia já prestar um pouco mais de atenção, né, nessas questões. Então, opa, isso não é legal, porque se eu como e me aumenta a crise, ou se eu fico muito tempo sem comer, o meu intestino responde de tal maneira, e quando eu como eu tenho uma diarreia, por exemplo, ou eu tenho algo nesse... é porque não cai muito legal. Então, ó, vamos acender uma luz aí, porque se... a gente sempre teve esse olhar, e a biogenia traz mais disso, porque para o pessoal entender, né? Quem olha parece que a gente já faz isso há muito tempo, que isso é o nosso estilo de vida há muito tempo. Mas não, nosso histórico é o histórico de pessoas normais que tiveram um trabalho, que se alimentavam de maneira que é o normal do pessoal se alimentar, que fazia as mesmas coisas, que bebia, que ia pra festa, que fazia tudo. Então, às vezes o pessoal olha e acha que, sempre foi assim. Não, foi uma caminhada longa, uma caminhada de pequenos passos. Começamos com pequenas mudanças, fomos cada vez ampliando mais esse horizonte, então fomos trabalhando. Bacana, já conseguimos tirar isso aqui. Isso aqui não está legal também, então próximo passo. Cada reflexão, cada aprendizado ia para um próximo passo, né? Então já fazem 7, 8 anos que nós estamos nesse trabalho de mudança, né? Para poder chegar nesse momento. Não é um trabalho, talvez, assim, de hoje para amanhã. É um trabalho interno, trabalho de pequenos passos mesmo, todo dia, de escolher diferente, então... Só por hoje. Vamos aí só por hoje, né? E também a vontade de ser autossuficiente, tipo, no sítio, né? Isso ganhou força com a escolha da nossa alimentação, que ganhou força e também ganhou mais tração porque é simples, né? Que foi um dos fatores que fez nós escolher esse estilo de alimentação, que é a alimentação biogênica. A simplicidade, e é fácil de entender, talvez não tão fácil de praticar, mas é simples. É muito simples. Então, para mim, sempre foi algo importante, que as coisas fossem simples e objetivas. Então, se você fizer isso aqui, tá tudo certo. Talvez fazer isso aqui que parece simples não é simples, mas o método é simples, né? E isso me encantou muito nesse modelo de alimentação, né? E aí isso foi puxando cada vez mais nós para a conexão com a natureza, né? E fazendo nós refletir muito. Por quê? No período que nós começamos, nós ficamos praticamente 90 dias assim, bem regradinho, né? Mas mesmo assim não estava resolvendo muitas coisas, né? A gente começou porque nós estávamos, assim, além de ter feito todas as mudanças possíveis, de ter uma alimentação que era nós que cozinhávamos, era só, a gente não comia mais industrializado, não comia muitas coisas, e mesmo assim a gente não estava se sentindo bem. A gente se sentia cansado, ficava regularmente doente e tal, né? E aí a gente começou a refletir, tá. Aí a gente foi procurar uma suplementação. Fomos procurar um nutracêutico, que aí nos passou uma suplementação, né, via cápsulas, que aí fez com que a gente se sentisse bem. Funcionou a princípio, né? Funcionou muito bem. A gente começou a se sentir muito bem. Eu sempre quis ganhar peso, né? Então eu tava ganhando peso, eu cheguei a ganhar 7 quilos em 3 meses, eu acho que foi assim, também não parava de comer, né? Eu comia a vida inteira. Até nesse período a gente voltou a comer algumas coisas que a gente sentiu, talvez necessidade no organismo, ou não sei por que cargas d'água, mas a gente passou a escutar também o organismo nesse sentido. Não, tô com vontade de comer tal coisa, mesmo que a gente não fizesse mais tão parte da nossa alimentação, a gente consumiu. Então, por um lado,
tava fazendo um efeito legal e por outro fez a gente seguir por um caminho É. que não era tão... Aí eu acho que nós ficamos uns 5 meses, né, fazendo essa suplementação mensal, que aí todo mês ele fazia um atendimento e daí reformulava ou mantia, então funcionou. Aí, eu comecei tipo assim, chegou um momento que eu comecei a olhar para aquele negócio, aquele monte de cápsula ali de suplementação, e comecei a pensar, peraí, eu como comida boa, eu tô num ambiente agradável. Tipo, nós moramos aqui no interior, tem um ar fresco, tem... E mesmo assim eu preciso tomar tudo isso aqui pra poder ter saúde, pra poder me sentir bem? Cara, isso não tá certo. Pra poder se sentir bem, porque Não tá certo. a saúde, tipo, as crises continuavam, tudo... A gente tava se sentindo disposto, tava se sentindo assim, fisicamente bem, né? Mas aí bateu essa reflexão e disse, não, isso não tá certo, alguma coisa tá errada aí, eu não quero mais tomar esse negócio, eu vou ter que achar outra maneira. E aí, num belo sábado, tava eu ali no YouTube, né? Alimentação viva biogênica. Eu assisti esse vídeo. Foi o que, a partir daquele dia em diante, teve uma transformação. E aí eu não queria mais comer. Foi punk, galera. Eu simplesmente não queria mais comer a comida que eu comia, né? Eu queria comer aquilo que eu aprendi que era bom pro meu corpo. Aí que foi um processo, né, para poder fazer essa transição. Foi um processo que a gente pode falar mais aprofundadamente em outra ocasião, né? Porque é um processo que tem vários detalhes e várias nuances aí, né? Que é legal da gente compartilhar, mas hoje é mais um compartilhar assim mais geral para também não ficar muito longo, né? Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem saber alguma coisa específica? Ou sobre alimentação viva? Ou sobre a biogenia? Ou sobre nós? Qualquer vibe, sei lá. Se vocês tiverem qualquer pergunta, manda aí. E eu tava falando antes que daí eu fiquei doente, né, com gastrite. E isso me ensinou muito. Eu falo hoje que a gastrite foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Parece que é uma coisa ruim, né? Mas no final das contas foi uma coisa boa. Que aí eu olhei pra mim e disse, peraí, tá errado alguma coisa aqui. Eu não quero tomar remédio. Poxa, eu não quero tomar remédio. Eu vou arrumar outro jeito. E essa foi uma virada de chave muito grande, né? Então às vezes a gente acha que é ruim, né? Mas no final das contas... Faz a gente perceber, né, na época, perceber que não adianta onde você estiver. Se você não estiver internamente bem, o teu externo vai refletir. Então não tem o que ver. E isso é algo também que a biogenia faz florescer mais, né? Porque chegar até a biogenia foi isso, foi buscar saúde, foi prestar atenção em mim e tal, mas permanecer, que é a parte assim mais desafiante, é isso, você estar atento a você, você estar atento ao teu organismo, ao teu interno e a expansão de consciência que você está buscando, né? Que vem muito de encontro. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Acho que é aqui. Não, aqui é pedido de participar. Não, tá. A perguntinha acho que é no balãozinho com a interrogação que vocês mandam. Deixa eu tentar mandar uma aqui. Não sei. Estamos aprendendo. Isso, eu vou perguntar. Tá. Isso é um treinamento também, tá, gente? Isso não é algo comum pra nós, né? Então... É desafiante, ao mesmo tempo é bacana, né? Porque a gente tá sempre aprendendo. Então, é bem mais fácil ficar assim, escondido, né? Ficar atrás. Botar a cara às vezes é um pouco difícil. Mas o propósito é nos trabalharmos, né? Através desse compartilhar, nos trabalharmos internamente, vencer alguns medos, alguns bloqueios que ainda temos, né? Então, é esse trabalho interno que cada vez mais a gente vem buscando. Que é fazer algo que faz sentido pra gente, compartilhar isso, e se fizer sentido pra alguém, legal, tudo bem.
Mas às vezes é desafiante colocar assim, colocar a cara No negócio. colocar a cara no mundo. Então, O que mais? foi essa trajetória, né? Assim, mais... teve a chegada da Ive também, que foi algo bem inesperado, porque era um diagnóstico quase impossível, né? Tipo, eu com endometriose, com tireoidite de Hashimoto, então tudo bagunçado, vamos dizer assim. Então, como é que você vai engravidar? Deve ser como é que é software engravidável. Mas eu quis pagar pra ver e tivemos a Ive. E foi antes ainda, né? Foi quando nós começamos a fazer as mudanças mais, assim, mais aprofundadas, né? De alimentação. A Gê mandou uma pergunta aí pra gente. Como a alimentação biogênica? Com a alimentação biogênica, nosso corpo tende a sentir menos fome comparado à alimentação carnívora ou vegana? Eu respondo essa. Essa eu queria... Posso contextualizar um pouquinho antes? Pode, claro. É que eu tava pensando essa semana, né? Por que não... Que a gente deixou de comer carne há mais tempo, a gente já tinha parado com glúten, com lactose, voltado a consumir, porque ninguém aqui é intolerante a nada ou alérgico a alguma coisa. Essa mudança não foi porque nós temos algum problema para resolver, por exemplo, né? Tipo, então a gente não pode comer. Não é que a gente não pode comer as coisas, a gente escolhe não comer. Exato. É diferente. E aí, por que não partir pro veganismo ou ser vegetariano? Tipo, a gente sempre fugiu, principalmente você, dessas nomenclaturas. Tenho pavor de nomenclatura. Ai. Nomenclatura serve para duas coisas, só. Moda e para dividir. Porque, eu sou vegano, então eu não vou compartilhar com outras pessoas. Cara, eu não tenho problema com isso. Eu tenho o meu estilo. Se você tem o teu estilo... É teu, é tua escolha, tá tudo certo, tá tudo bem. Cada um tá no seu processo. Não tem esse negócio de, só porque você faz isso, então, meu Deus do céu, você não quer mais te ver na frente. Não existe isso. Nós somos todos aqui vivendo uma experiência. Cada um vivendo da sua maneira, não tem certo e errado. Cada um tem a sua verdade, é isso que importa, né? Mas respondendo a pergunta da Jé. Respondendo a pergunta, então, com a biogenia... Se a gente sente menos fome. Se a gente sente menos fome em relação a outras alimentações. Não é que você sente menos fome. É que você escuta mais o teu corpo. E também, a tendência é o que acontece. Só para contextualizar, né? Então, a biogenia... fala que a gente não come comida, a gente come informação. Exato. Que tudo que você se alimenta é informação. Então, você se alimenta na biogenia de vitalidade. Então, se você se alimenta de vitalidade através da semente germinada, a tendência é que você precisa comer menos, porque uma semente tem a informação para produzir uma planta. E é isso que a semente está passando para você. Então, se você come uma semente germinada de grão de bico, vamos falar uma planta que o pessoal conhece mais aqui, de amendoim. Aquela semente tem informação para fazer um pé de amendoim. Então, você está comendo toda a informação de um pé de amendoim inteiro. Então, se você... isso cria uma conexão maior com a informação da natureza, né? Então você cria uma conexão comendo a semente germinada, porque ali tem vida e a semente passa a informação para você. Então, quando você passa a se alimentar dentro da biogenia, da forma simples da biogenia, que é semente germinada, a tendência é, se você escutar o seu corpo, de você sentir quase nada de fome. Mas a fome, ela não é simplesmente algo físico, né? A fome está no mental, a fome está aqui. Porque a gente não come para suprir as nossas necessidades físicas. Para suprir o nosso corpo físico, a gente precisaria comer 1/3 do que a gente come naturalmente, mesmo comendo uma dieta
normal, vegana, vegetariana, enfim, carnívora, Biogênica, independente. viva, morta. Não importa. Nós comemos muito. Nós ainda, dentro da biogenia, a gente come bastante ainda. Mas, de modo geral, as pessoas comem muito. Mas não comem muito porque precisam comer, porque estão com fome, porque precisam suprir as necessidades do seu corpo físico. Elas comem porque precisam suprir outras necessidades que são emocionais, que são mentais, que são de outros patamares, que está no subconsciente, que não está ali. Então a fome é relativa. Porque ela não é só comer para suprir o corpo físico. Para suprir o corpo físico, gente, é pouquíssima coisa que a gente precisa. No nosso entendimento. Mas a gente acaba comendo uma emoção que não foi um dia estressante, então você come porque está estressado. Você come porque brigou com alguém, porque está magoado, porque está doente, porque, enfim, você escolhe comer. Mais mental do que físico. Essa é a questão. Obrigado pela pergunta, Jé. Obrigada. Alguém mais tem pergunta? Pode mandar. Essa semana eu estive observando muito isso, de como é fácil de você se distanciar do teu corpo. Eu tava falando antes de começar a live, né? Uhum. Que eu tenho tido crises de dores ultimamente, mesmo estando na alimentação já há um tempo, mesmo fazendo as coisas. Por quê? Por quê? Me perguntando e não ouvindo a resposta. Tipo, cara, volta pra dentro. Se escuta. Tá seguindo muito o externo. Tô com vontade do quê? Tô precisando do quê? Se escutar, se sentir, não comer, se não tem vontade. Fazer o que o seu corpo tá pedindo, repousar ou ir pra ação. Acho que é o principal, assim, que faz brotar de alguma maneira. Uhum. Vamos compartilhar com o pessoal sobre a nossa reflexão quando nós começamos na alimentação viva, na biogenia. Porque a biogenia, o que é? A gente come, o que a gente come? É semente germinada, frutas, verduras e legumes frescos. Nós não temos fogão em casa, a gente não cozinha nada, é tudo fresco e cru. Geladeira a gente usa alguma coisa, mas na verdade nem na geladeira não deveríamos colocar a nossa comida. Então é um desafio bem grande. Muito. Compartilha. Muito grande, porque o que a gente começou a observar? Que quando você tem à disposição frutas e vegetais frescos, quando você colhe, quando você tira do pé, quando você vai lá na horta e colhe a tua salada, a tua cenoura, teu vegetal, enfim, ali sim ele tá fresco. A gente que mora mais no interior, às vezes por preguiça, por N fatores, tem menos acesso a alimentos frescos. Porque não, tipo assim, feiras, que nas cidades maiores tem aquela feira que o pessoal colhe lá no interior e traz pra feira e toda semana tá ali. É fresco. O negócio foi colhido e tá ali na feira pra você comprar. Quando você mora mais longe dos grandes centros ou de alguma cidade um pouco maior, tem-se dificuldade de encontrar alimento fresco. Olha a piração. A gente prestou muita atenção nisso. É porque a gente tava 90 dias já e mesmo assim a gente tava sentindo, lá no começo, né? A gente fez as mudanças e mesmo assim a gente tava sentindo que não tava suprindo, tipo assim, que não tava funcionando ainda. A gente começou a questionar, mas o que a gente tá fazendo errado, né? Aí eu comecei a perceber, eu tô comprando fruta no mercado. Eu comprava um melão que vem lá do Rio Grande do Norte. Uma manga que vem lá do Vale do São Francisco. Cara, esse melão foi colhido há, 15 dias atrás. Foi para um centro de distribuição, foi para um caminhão, foi para outro centro de distribuição, foi para outro caminhão, foi para geladeira, foi para cá, foi para lá. Ele chegou aqui no mercado uns 10 dias depois que ele foi colhido. Viajou
um monte, gastou um monte de combustível para chegar até aqui. Aí a gente começou a refletir, peraí, tá, se é para comer fruta que veio lá de longe, que não tem nenhuma conexão com a gente, que não, tipo assim, que sentido que faz isso? Não faz sentido algum, né? Que ativa que tá essa fruta, né? Isso, porque para ser um ativo, para ser um alimento bioativo que está ali ainda vivo, ele precisa ser fresco. E aí começou uma saga bem interessante também, porque a gente começou a procurar aqui nos arredores, né, frutas frescas disponíveis. Porque tem muita fruta, mas o pessoal não tipo assim, não vende, não se interessa em oferecer, porque o pessoal quase não come, né? Todo mundo tem um pouco, então todo mundo come um pouco, mas a gente consumia bastante, então a gente precisava de um pouco mais, né? E aí a gente começou a procurar aqui nos arredores e parou de comprar muita coisa do mercado. Porque apesar de ser uma fruta, para nós já não é mais um alimento vivo, um alimento que vai nutrir nosso corpo. E isso fez a gente quebrar também várias barreiras, eu acho que se desenvolver como um todo. Porque você ir pro vizinho, ver o que ele tem a mais, que tá sobrando no quintal dele, que ele quer compartilhar, que ele quer vender, que ele quer doar, enfim. Você formar essa rede. Por isso que se alguém tiver bastante fruta e morar perto, é só avisar, tá? Chama nós. Que aí esse entendimento reforçou também a nossa decisão de ir para algum lugar e plantar a nossa própria comida. Porque para nós é muito importante ter alimento fresco. Então, reforçou muito essa vontade, esse desejo e essa necessidade, que se tornou uma necessidade, de a gente começar a produzir as nossas próprias frutas, de produzir a nossa própria semente. E aí que a gente começou todo esse movimento, né? E também de buscar um ambiente, assim, que a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade, né? Porque a gente poderia também ter feito isso aqui, que tem terra disponível. Mas o ambiente, para nós, a gente precisava de um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais onde a gente se sentisse um pouco mais livre, né? Então foi essa decisão da gente se mudar da onde a gente estava morando para esse novo lugar, né? Que nos levou também para a gente poder fazer esse trabalho com mais liberdade, assim, mais tranquilidade, né? E aí estamos lá no sítio agora, né? Há 3 meses, batalhando, porque todo dia é uma batalha, né? Todo dia a gente tá começando praticamente do zero lá, assim, né? Tem alguma coisa já plantada, então alguma fruta a gente já tem disponível, né? Mas ainda não é o suficiente para a demanda, né? E aí a gente tá nesse desafio, né? A gente agora, o vizinho vende banana, a gente vai lá no vizinho. Agora, outro vizinho tem outra fruta, vamos lá no vizinho pedir, ver se ele quer vender. Então é um trabalho também de buscar esse relacionamento, né, com o entorno, né, com o ambiente. Que é bem importante também, né? Estar interligado também com as pessoas, né? Porque você criar conexão com a natureza do sítio é uma coisa, né? Você com a terra ali, o Marcelo tá fazendo muito bem esse trabalho, eu tô tentando apoiar da maneira que eu consigo, e tem a casa para ser reformada tudo junto, e toda essa situação. Mas o entorno não é só o sítio, o entorno é tudo. E agora o que mais vai nos apoiar é o entorno maior, que é a rede de vizinhos, a rede de apoio que a gente vai ter lá. É onde que tem o alimento à disposição. Gente, a gente foi na vizinha essa semana. Que, por incrível que pareça, né? As pessoas têm muita fruta em casa e não consomem. Mas, tipo, pra nós, na nossa visão, é muito louco, né? Porque você deixar de tirar uma fruta ali do pé e consumir algo que você comprou no mercado, consumir né? Algo que você ou tem que fazer, que é super complicadíssimo e que tem que fazer, ou industrializado, que é péssimo. Que a gente, né, também não. A nossa filha vai fazer 3 anos. Acho que eu não compartilhei ainda o vídeo da entrevista ou algo assim. Mas ela não conhece, ela não sabe o que é Coca-Cola, ela não sabe o que é refrigerante, salgadinho, chocolate, bala, pirulito, essas coisas. Ela não sabe, ela nunca viu, ela nunca provou. Não sabe nem que é de comer ou de
se é de comer, se é de passar no pão, diz o outro, mas nem o pão direito ela sabe o que é, claro, mas ela nunca chegou a consumir, assim, tanto dessas coisas, porque a gente sempre olhou pra isso. E o que eu ia falar agora? E aí, tava contando da vizinha, né? Que a gente teve na vizinha e a minha filha comeu quase que uma mão inteira. Porque ela come fruta. Fruta. A gente, tipo, saiu pra caminhar um pouquinho e foi até a casa da vizinha e, tipo, eu nem lembrei que talvez estivesse no horário dela comer, porque a gente não tem essa também, a gente não quer ter esse horário. A biogenia também fala pra você observar isso, comer quando tá com fome, quando sentir no teu corpo que você precisa de algo. E eu tento pelo menos, a gente tenta pelo menos deixar isso muito livre pra ela. Não fica o tempo todo oferecendo uma fruta, oferecendo uma semente, oferecendo qualquer coisa. Ela tem a semente lá à disposição, a gente ensinou, ela vai lá, pega o potinho, coloca, ou pega do potinho e come. Pega a fruta que tem. Pega a fruta que tem, pega a fruta que quer, ela sabe falar muito bem já pra idade dela. E aí ela chegou lá, tinha uma mão, tava lindo, maduro, a vizinha já tinha comido um pedaço e ela comeu. Cara, comeu tudo, comeu uma mão. E essas vizinhas, tipo, elas perguntam o tempo todo, mas o que ela come? Mas não posso dar um docinho, mas ela não come um pão, mas ela não... Mas nem não sei o que e tal, né? E eu falo, querem oferecer algo, ofereçam frutas à minha filha. E aí no outro dia cedo tinha mensagem da outra vizinha falando que ela tinha mamões no pé lá, caindo. Tipo, mais de 10 estavam caindo, apodrecendo. Se eu quisesse tirar, porque a Ivy gostava, que a gente fosse, que ela não ia cobrar nada. Gente, oferecer isso pra nós, em 2 minutos nós estamos lá, tipo, meu, a maior riqueza que alguém pode ter é uma fruta no pé, cara. Não tem... Essa conexão que você cria com a comida, com o que vai te alimentar, é magnífico. Vamos responder a Jack, que fez uma pergunta maravilhosa aí. Né? Muito. Hoje, o que motiva vocês a continuar com a alimentação 100% biogênica e bioativa? Que pergunta, hein? Para fazer refletir. O que me motiva? O que me motivou e o que ainda me motiva? O que me motivou a entrar foi a simplicidade, a praticidade e essa conexão que eu sempre busquei com a terra, de se tornar possível de eu produzir a minha própria comida sem muito trabalho, assim, sem ter que fazer muita coisa, entende? E rápido, de forma rápida, não muito demorada. Então isso me encantou. E o que continua motivando nós? Saúde, principalmente, né? Saúde é uma coisa muito importante para mim, muito importante para nós. Eu posso falar por você, né? Também, sim, que é muito importante. E porque fazem 1 ano e meio que nós começamos a alimentação viva. E nesse 1 ano e meio, eu nunca tomei remédio mais, né? Eu já não gostava de tomar, mas às vezes dava aquela dorzinha de cabeça, né? E tal, eu tomava um remedinho. Mas em 1 ano e meio eu não tomei um remédio. A nossa filha tem 3 anos. Até hoje, ela não sabe o que é ibuprofeno. Ela já tomou paracetamol 3 vezes, eu acredito. Porque ela caiu, se machucou, porque uma aranha picou o dedo, mas não porque ela ficou doente, tipo assim. Uma vez que ela ficou doente até hoje. Então, quando ela tinha 3 meses, ela ficou doente e tomou antibiótico. Nunca mais. Então, isso motiva nós a continuar, porque a gente percebe a diferença nela, de outras crianças, na gente, das outras pessoas, né? Na questão de saúde. Nós dificilmente pegamos alguma gripe, e se pegamos é leve. Até agora foi um caso bem específico, né? Porque nós ficamos os 3 assim resfriados, o que não acontecia há muito tempo. Mas foi assim, tipo, leve, né? A Ivy ficou 2 dias ali, mais ou menos. A Gi ficou 2 dias também, assim, deu uma dorzinha no corpo, leve. Eu fiquei um pouquinho pior, assim, fiquei 1 dia,
Mas, assim, mas no outro dia eu tava bem, já não tem mais tosse, a garganta não arranha, então isso motiva muito. A saúde. Estar saudável. Estar saudável. Porque para nós é muito importante estar saudável. A gente não gosta de lidar com doença, nós gostamos de lidar com saúde. Então, e o que eu acredito? Que quem cuida da nossa saúde somos nós. Médico não cuida de saúde. Posto de saúde não é lugar para cuidar da saúde. Eu não vejo isso, pelo menos. Eu vejo médico cuidando de doente, eu vejo posto de saúde cuidando de doente, eu vejo secretaria de saúde para cuidar de doente, eu vejo sistema de saúde para cuidar de doente. Às vezes nem é da doente, é da doença mesmo, né? Porque eles nem tratam mais da pessoa, tratam já do sintoma, né? E aí um sintoma ou uma doença tratada, a medicação já vai gerar outra. Então, isso, quando eu olho para fora e vejo tudo isso, eu não consigo mais voltar ao meu velho hábito. Eu não consigo mais. Porque eu conheci os benefícios, fiz no meu corpo um experimento, porque eu comecei pela internet, eu não conhecia nada. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu simplesmente, num sábado, conheci. Na segunda, entrei num grupo de WhatsApp de um cara lá de Brasília que fala sobre isso, Zé Vivo, que é um cara maravilhoso, que tipo assim, fez essa grande mudança, né, acontecer pelo conhecimento que ele passou, né? E pronto, eu não consegui mais voltar atrás. E aí eu fui conhecendo aos poucos os benefícios, cada vez mais. Disposição que eu tinha quando eu tomava suplemento, hoje eu tenho mais disposição do que quando eu tomava suplemento. Então, não tem mais, por causa disso, não tem mais motivo para voltar atrás. É bem isso que mantém sempre acesa essa chave essa chama assim de continuar firme, né? Porque é uma escolha diária. As tentações ali estão a todo momento, né? Tem as tentações, até porque agora a gente está um pouco isolado, então tem menos, né? Mas as tentações estão ali. Tipo assim, a comida da mãe eu não como mais. Então é uma escolha que eu faço. É difícil para ela e para mim também, porque tem lembranças, tem um monte de conexão afetiva, tudo isso influencia. Não é só simplesmente uma comida, né? Não é simplesmente algo para comer. Então, os benefícios são muito maiores do que a recompensa que eu tenho se eu voltar atrás, né? Então, isso continua sempre motivando a seguir em frente, todo dia, mantendo nessa essa decisão de se manter nesse hábito alimentar, né? E também ir aprimorando ele, porque todo momento um trabalho interno de aprimoramento. Não é um fim de linha. Nada é um fim de linha, é tudo um passo no processo. Principalmente, tipo, até quando acontece essas coisas, um resfriado ou qualquer situação assim. É a melhor tipo, coisa que acontece. Cara, não tô me sentindo bem, ou tô com crise de novo, tipo, de artrite, não tá certo, tem algo errado, vamos olhar pra isso, vamos entender. É emocional, não é? O que tá acontecendo, o que não tá? Aí a gente se pegou de novo também, né? Percebendo que o fato de o sítio agora não tá produzindo tanta coisa, né? Que tá ali pra você pegar, ou a gente deixou talvez um pouquinho de olhar lá no quintal o que pode ser aproveitado. Porque aqui nós tínhamos bastante disponibilidade. Exato. De fruta ao pé, né? Que aqui na propriedade do pai tem bastante fruta plantada, então tem bastante disponibilidade, né? E lá a gente acabou... E lá tem um pouco menos, né? Tipo, quase nada dessa disponibilidade agora, principalmente nessa época, que são poucas as frutas dessa época, ou não sei também bem certo. Mas enfim, a gente tava deixando de olhar tanto pro quintal, porque tem lá, porque a gente pode preparar de lá fresco ali da hora, ali, ou aumentar o consumo da semente germinada. E tava indo de novo pro mercado para comprar
legume, que é diferente, que a gente aprendeu a preparar de um jeito diferente, que a gente aprendeu a fazer não sei o que, não sei o que lá, que já não tá, Mais vivo. que já não tá mais legal, que já não tá mais vivo. E aí, então, olha só, estamos embarcando no negócio torto, tentando ir pro negócio reto, né? Tentando se manter ali e tal, né? A vontade de comer, de voltar a comer ou consumir algo estava bem forte em mim nos últimos tempos. Eu até compartilhei, comentei com o Marcelo. Nossa, o nosso corpo, mas aí reflete muito isso, rápido, aí né? a gente deixa de olhar um pouco para dentro, de sentir o interno, de olhar o externo ali pertinho, o que eu posso fazer com o que tem aqui, que tá fresco, que tá vivo realmente, e entra, né, naquela coisa, tipo, o Marcelo, do simples, do fácil, o Marcelo né? tava trabalhando bastante, então, eu preciso preparar algo para quando ele entrar em casa, ter ali aquela mesa bonitinha para ele comer, para ele se sentir acolhido, né, o emocional de mãe, de esposa ali pegando forte, preparando para fazer para filha, e deixando de respeitar. Cara, se tem fome, come. Se não tem, não come. Nem o meu corpo. Tipo, como eu preparava, então sentava todo mundo lá e fazíamos a nossa refeição. Talvez até para compartilhar aqui, para postar no Insta. Tanto que podem notar que nos últimos tempos parei um pouco, porque tipo, não é para esse lado que eu quero ir, não é aí, não é por aí. A biogenia não é isso. A biogenia é o simples. Se é pra mim sentir vontade de comer um punhadinho de grão de bico e um de amendoim durante o dia todo e o resto só a fruta que veio ali da vizinha ou só a banana que veio do outro vizinho, é isso que eu preciso. E eu sei que eu vou me sentir muito melhor comendo só isso ou fazendo só isso. Então eu tava esquecendo disso porque eu queria preparar algo pra mostrar. Eu queria preparar algo para esperar o esposo, sabe? Essas convenções que estão assim arraigadas ainda na gente, que a gente precisa trabalhar o tempo todo, que a gente precisa estar atento todo momento para não desvirtuar o caminho da simplicidade, da biogenia, que é a simplicidade, que é você estar atento ao teu sentimento, à tua vontade, né? Ao teu organismo, né? Estar olhando para você sempre, né? Você. A energia vital que há numa semente germinada é capaz de suprir todos os minerais, vitaminas, proteínas, etc. que nossos órgãos precisam? Precisam mesmo, já será? Obrigada pela pergunta mais uma vez. Eu te faço essa reflexão. Precisam mesmo? Será que precisam? Ou foi isso que foi ensinado para nós? Quando nós tratamos de biogenia, nós não tratamos de nutrição. É duas coisas diferentes. Então, dentro da biogenia não existem esses termos. Proteína, vitamina, minerais. Isso para nós não importa. Por quê? Porque pelo entendimento da biogenia, a gente entende o quê? Uma semente germinada tem informação da vida, que é o que nós precisamos. Nós não precisamos de vitamina, de proteína, de minerais. Nós precisamos de vitalidade. E a semente germinada entrega essa vitalidade que nós precisamos. Por que a semente germinada entrega e a semente não germinada não entrega? Porque a semente não germinada, ela está dormente. Então ela vai te entregar essa informação de dormência, de estagnação. A partir do momento que você coloca essa semente para trabalhar, para germinar, vai ativar nela esse sistema todo de vida. Ela vai ali trabalhar toda essa informação de vida, de tudo que ela precisa para crescer, para buscar a luz do sol, para se desenvolver, está ali, em todo o seu potencial, naquele momento que ela germina. Então, é isso que nós buscamos, é vitalidade.
Então a semente germinada é especificamente para isso, para suprir a nossa vitalidade. Se tu falar em vitaminas, minerais e proteínas, eu não sei. E até se parar pra pensar, até acho que eu já ouvi o Zé falar algo assim, ou alguém falar nesse sentido, historicamente, há quantos anos existem esses termos? Desde 1970, eu acho que. Não. A O nutrição. termo nutrição, o termo mineral, a própria formação em nutricionista, que é a pessoa que olha para isso, é muito recente. Bem recente. É muito recente. Fazem 40, 50 anos que a nutrição existe. E da onde que vem a informação da biogenia, a informação de que o nosso organismo precisa é essa informação de vitalidade. Então vamos expandir um pouquinho essa nuance para o pessoal entender de onde o Zé tirou, de onde ele estudou, ele viu um livro ou algo nesse sentido, que é o livro O Evangelho Essênio da Paz, que foi escrito há mais de 2000 anos antes de Jesus ainda, né? Então essa informação sobre a biogenia tá nesse livro, né? Quem quiser pesquisar, depois eu posso deixar aqui. Deixa eu escrever aqui nos comentários, depois eu já escrevo, que daí já fica ali. Mas é a partir daí, do conhecimento ancestral muito antigo, que foi perdido, foi né? perdido, como tudo, foi perdido, foi distorcido, foi dado aquele jeitinho, aquela coisa e tal, que fala sobre tudo isso, sobre os biogênicos, bioativos, biostáticos e biocidas. Mas mesmo cientificamente, tá, já para contextualizar, cientificamente há estudos sobre as sementes germinadas que falam que elas têm, tipo assim, 7.000 vezes mais nutrientes do que uma semente não germinada. Existe esse estudo, se você quiser estudar, é possível de você verificar isso, né? Que é cientificamente comprovado que existe uma quantidade muito maior de nutrientes numa semente germinada. Mas nós não olhamos isso. Para nós isso não faz diferença alguma. Porque eu entendi e se tornou uma verdade para mim que a semente tem vida e é isso que eu preciso. Com a vida, com a informação da vida, meu corpo vai fazer tudo aquilo que ele precisa para ele. Se ele precisa proteína, se ele precisa vitamina, ele vai, com a informação que tem nessa semente, vai fazer tudo aquilo que ele precisa. Somente com isso. Então, é um entendimento que precisa assim, trabalhar, né? Porque é uma quebra muito grande de tudo aquilo que a gente aprendeu, de que foi ensinado para nós, de que todo mundo sabe, de que todo mundo tem aquele, tem a comprovação lá do MEC, então um nutricionista. Não que não seja importante, é importante, claro que é importante. Mas na nossa visão não funciona mais, né? Na nossa visão funciona diferente. Isso é o que nós acreditamos. E é o que nós vivemos. E nós só estamos aqui agora, depois de 1 ano e meio, porque antes a gente não tinha ainda essa experiência real de nós viver essa experiência. A gente sabia de experiências de outras pessoas. Do Zé, que faz isso há 27 anos. Mas nós não tínhamos vivido isso de corpo mesmo, de experiência, de estar ali no dia a dia fazendo, vivendo isso. Por isso que antes a gente não compartilhava, porque para nós precisa estar aqui centrado, precisa estar dentro de nós para nós poder estar aqui falando. Não é simplesmente algo que a gente aprendeu, que nós ouvimos falar. Não. Nós precisamos todo esse período de treinamento, de vivência, de experiência, para estar aqui falando isso. Exato. Porque é aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, é os resultados que nós tivemos. Nós não estamos falando de outras pessoas, não estamos falando de terceiros, nós estamos falando da nossa experiência, dos nossos resultados, do nosso, como nós sentimos. Então,
isso que é o que é mais valioso, né, para nós. Obrigada por mesmo sabendo perguntar e questionar e nos fazer Ajuda muito. falar e refletir sobre isso, né? Que é o que nos trouxe, o que nos trouxe até aqui, né? O como chegamos era o tema da live, mas é isso que nos motiva a estar continuando. De 0 a 100, quanto vocês se sentem curados da necessidade de agradar? 99, ainda tem um pouquinho aí trabalhando. Não, ainda não tá. Vamos um passito por vez. A gente precisa ir um passito por vez, assim, a gente vai trabalhando, né? Muitas coisas. Boa noite, pessoal. Eu tenho acompanhado de longe essa transformação de vocês. A Ângela. A Ângela, sim. A gente não entendo muito, mas quando vejo os stories de vocês, acredito que vocês são muito corajosos em seguir nesse projeto. Obrigado, Ângela. Obrigada, um beijo. Obrigado mesmo. A Ângela tá sempre lá curtindo nossas publicações, nossos stories, é muito legal. Ter esse apoio aí do pessoal, né? Para nós é indiferente também se uma pessoa, 5 pessoas vão curtir, vão acompanhar. Nós fizemos lá o canal, a gente tá até sem internet, a gente não tem Wi-Fi lá, é por isso que a gente não posta muita coisa, porque não carrega vídeo, assim, a nossa internet da operadora até a gente tem, mas funciona péssimo lá, é muito ruim o sinal, né? Então não carrega vídeo, não carrega muitas coisas, assim. Enfim, então a gente acaba não compartilhando muito, né? A gente gostaria talvez de compartilhar mais coisas, mas não consegue. Como começa a fazer, quando já tá lá na metade fazendo, aí, podia ter filmado um antes, podia ter feito isso, aquilo. Não tá ainda tão... uma pergunta interessante aqui, Karine Riboli. E como a Ivy tem lidado com tudo? E quando vocês saem? Ótima pergunta, obrigada aí por mandar. Essa é uma pergunta muito boa. Como a Ivy lidou? Então, enquanto a gente morou aqui, perto da avó, a gente tinha uma alimentação em casa de um jeito, e na avó ela tinha uma liberdade para comer alguns ainda bioestáticos. Algumas coisas a gente permitia que ela ainda comesse, né? Ainda ela tem uma memória muito grande desses alimentos por ser a avó que dava e tal. Mas a partir do momento que a gente decidiu, dentro da gente também, ir para esse lado, tipo, firmar bem o pé e foi para lá também, a gente só começou a falar para ela, tipo, conversar, explicar, papai e a mamãe agora, a gente escolheu ter uma alimentação dessa forma, a gente come bioativo e biogênico, isso é bioativo, isso é biogênico, isso é bioestático, isso é biocida. A gente tá até aprendendo a reforçar muito isso em nós, no momento de ensinar ou de mostrar para ela o que é cada alimento. No começo foi um pouquinho mais desafiante, né? Nossa... Tipo, as vós já nunca puderam dar nem chocolate, nem bala, nem nada, daí nem pão, daí nem o nem salgadinho macarrão, que a avó nem fazia. Arroz, nem feijão. Aquele salgadinho que a avó fazia, que eu, tipo, tudo bem, aí tipo, não quero mais que dê, não acho legal, que é uma fritura. Ela sentiu falta, claro, mas tipo, agora... Pelo tanto que a gente tem, assim, de convivência social também, a gente pouco, né? Isso ajuda bastante. Isso ajuda muito. E todas as pessoas que estão no nosso entorno, que de certa forma estão nos apoiando, porque respeitam muito as nossas decisões. Sim. A minha mãe me fala... tudo bem vocês comer assim, não tem problema, cara, mas eu ainda acho que é loucura. Tipo, ela fala. E aí ela procura não comer na frente da nenê, porque se a nenê pede, ela tem que dizer que não, ela é difícil e dolorido pra ela. Quando a gente vai lá ou vem aqui, a gente traz a nossa comida junto, prepara pra ela
a comida biogênica dela, ela ajuda a preparar. Tem sempre muita fruta à disposição. Tem sempre fruta à disposição. As pessoas respeitam demais. É uma coisa assim que chega a ser emocionante de falar, assim, porque a forma com que as pessoas respeitam é muito grande, é muito bonita para nós. Bonito, Fica um agradecimento muito especial, assim, a todas as pessoas que a gente vai na casa, as vizinhas até lá que a gente tá indo agora. Perguntam o que ela come, mas eu sei que vocês não comem isso, aquilo e tal. Eu fiquei sabendo, porque, gente, a gente foi morar lá ontem. Todo mundo sabe. Eu comecei a falar, todo lugar que eu ia eu já falava, porque eu acho que é muito mais fácil preparar o pessoal do que chegar lá e daqui a pouco alguém tá oferecendo algo que não é legal. Mas ela, tipo assim, ela tira de letra, porque ela sabe. E ela, de certa forma, escolheu tá junto de nós nessa. E é muito exemplo, né? A gente só come aquilo. A alimentação dos nossos filhos, na verdade, é um reflexo da nossa. Exato. Muito grande. Total. De tipo tudo, assim, né? E isso também, voltando à pergunta que a Jé fez antes, isso também nos motiva a continuar. Por Exato. quê? Às vezes a gente até pensa, vou comer alguma coisa que não é... Que é só... uma exceção. Tá. Só sabe como que nós vamos vai lá. explicar para uma criança de 3 anos que tem essa exceção? Que é só uma exceção. Então, a gente não sai da linha, a gente continua firme e forte também por ela. Para que ela continue conosco. Mas a gente sabe que algum dia ela vai querer. Que, na verdade, o que a gente está construindo? A gente está construindo nela um entendimento para que quando ela tenha quando ela for escolher, ela tenha o discernimento, o entendimento do que escolher. Tem uma pergunta que passou. Que também entra na resposta dessa pergunta que veio aqui abaixo, né? Tem um comentário aqui na Tia Preta, fica tudo bem. Fruta, sim. Por todos os lugares que a gente foi, eu até, assim, foi bem tranquilo até agora, bem de boa. Ela fala, porque ela tem nela, assim, eu como biogênico e bioativo. Isso aqui é hoje de meio-dia, a gente almoçou aqui na minha sogra, eles comeram. Ela quer ver o que eles estão comendo. E ela me questiona em casa, mamãe, mas a avó come bioestático? Mas a avó escolhe comer bioestático e é assim que funciona e tá tudo bem, cada um faz as suas escolhas. Eu acho que isso é muito importante passar para ela também, que cada um escolhe comer o que quer. Essa pergunta da Marcela também já tem entrando nessa resposta. A Ivy ainda é pequena. Quando ela tiver idade escolar, como vocês pensam em lidar com a alimentação dela na escola, longe de vocês? Vamos pensar que não existe esse futuro, que vamos pensar no agora, é o que a gente pensa mais forte, né? A gente sabe que talvez no futuro isso possa ser um grande desafio, e com certeza será, mas nós preferimos focar no agora e do jeito que nós estamos ensinando ela. Porque a gente não está obrigando ela a fazer isso para a vida inteira dela. Nós estamos dando base de conhecimento para ela daquilo que nós fazemos, para que ela tenha esse discernimento, como eu estava falando antes, que ela tenha esse entendimento do que é bom para ela. Ela vai escolher. Não tem como a gente fazer de outra forma, porque senão a gente vai ter que estar 24 horas por dia, a vida inteira monitorando, e não é isso que a gente quer, né? E o que eu acredito bem forte também nesse sentido é que quando ela optar por comer um biocida, vamos dizer assim, que seria o quê? Uma batata frita, um negócio que todo mundo sabe que, cara, faz mal pro nosso organismo pra caramba. A reação que isso vai provocar dentro do organismo dela não vai ser uma coisa legal. Vai ser péssimo. Vai ser péssimo. Então, a experiência que ela vai ter provando ou, né... A gente tem essa ideia... Que vai chegar esse momento. Vai chegar esse momento. Mas que a gente quer preparar ela para estar tão atenta ao organismo dela que ela perceba se realmente é aquilo que ela quer. O que aquele alimento vai estar proporcionando no organismo dela, entregando para ela, né? Que cada classificação entrega alguma coisa. Se vale a pena essa troca. Se vale a pena por aquele momento de prazer que
aquele alimento te proporciona ali, você trocar a tua vitalidade, né? Teu tempo de vida, vamos assim dizer, por aquele momento de prazer, por aquele alimento. Aqui tem outra... E essa questão da Ivy, na verdade, foi mais pra fazer nós trabalhar, né? Porque pra nós dois seria muito simples se nós não tivéssemos uma filha pequena. Tipo assim, ia ser muito fácil, porque pra mim foi muito fácil. Então, ela faz nós se matricular no ensino superior, né, da alimentação viva. De estudar a fundo, de conhecer, de experimentar, de seguir. Porque nós acreditamos, então a gente precisa passar esse conhecimento para ela de forma que ela entenda que isso é bom para ela. E que aí é ela que vai tomar a decisão. No momento que ela tiver esse discernimento, né? Porque ela é novinha ainda, então nesse momento a gente toma a decisão por ela. E ensina para ela aquilo que a gente acredita que é melhor para ela, como todos os pais fazem, né? Você quer sempre o melhor para seu filho. Então é isso. Quando ela vê, né, alguma coisa, tipo, no comecinho, ela perguntava mais, mãe. Daí às vezes as pessoas oferecem ainda talvez alguma coisa, e ela olha pra mim, aí, o que será que é isso, filha? Isso é biocida? Isso é... A tia Preta comentou aqui agora, a Ivy é a professora, praticamente, porque nessa Sempre. história de sentir o organismo, de saber o que tem que comer naquele momento, total. Aqui tem outra... A Gé fez uma pergunta. Idade escolar. Considerando a escolha individual de querer ter convivência social, é impossível viver da alimentação viva e ter saúde, né? Por causa da alimentação energética que esses ambientes nos proporcionam? Eu acredito que não. Nada é impossível. Nada é impossível. Mas uma coisa vai acontecer. E vai ser meio que automático. A partir do momento que se tomar atitudes e fazer escolhas diferentes, automaticamente você vai, de certa forma, ir mudando o seu entorno de relações também. Isso vai ser meio que automático, né? Então, você começa trocando a tua alimentação, mas não é uma troca simples de alimentação. Não é uma troca simples de comida. Eu não troquei comida por outra comida. Quando você entra num mundo diferente, que é a biogenia, que é algo diferente, você entra num mundo que vai trazer você para outras reflexões. Que é o ponto, não é só comida. E também não é só a biogenia que faz a gente ter essas escolhas de ambientes, Isso, é uma coisa que passa a não fazer mais tanto sentido também, não sei, é diferente, é difícil de explicar assim. E no começo era mais difícil. Depois a gente foi conseguindo se moldar. No começo realmente foi assim uma... A gente preferiu, porque a gente tava tipo bem inserido aqui, ou se inserindo aqui, né, depois do nascimento da Ivy, passando a onda de Covid, que as pessoas estavam voltando a se visitar, se reunir e tal. O Covid foi muito bom pra nós. Tipo, o meu puerpério foi durante o Covid, então as visitas já não existiam por conta do Covid e foi mais tranquilo pra mim nesse sentido, para a bebê pequena e tudo que envolve isso. Mas já era ali outra realidade que a gente tinha criado, que a gente nem viu direito. Pra nós o Covid toda essa não existiu, restrição, né? de Mas, voltando lá na pergunta da Gé, né? Não, mas é por ali, esse convívio social que fala. E aí você começa a observar também, o que vai ter lá? Porque eu lembro que a última reunião familiar, ou essas coisas que tem, que eu queria ir, que eu fui, e aí você disse, não, eu não quero, eu não vou. E eu falei, tudo bem, você fica e eu vou. Era com a minha família a reunião, vamos dizer assim.
Eu optei por ir, eu fui, levei a minha alimentação junto e eu comecei a observar, tipo assim, que eu não tava lá. Eu fui, eu estava presente no evento, mas eu não tava lá. Tipo, eu fui, vi todo mundo tava lá fazendo a mesma coisa que sempre faz. E não existe conexão entre as pessoas que estão lá. Muito pouco, assim, pouquíssimo até. Existiu, eu pude ter momentos de conexão com cada pessoa lá um pouquinho, lembrando de lembranças gostosas, de momentos especiais que passamos juntos, mas que as pessoas também não estão buscando isso no ambiente daquele, elas estão buscando aquela relação que tem com a comida, com o que está sendo servido, o que está sendo oferecido, né? Então... Claro que o ambiente também é uma alimentação. Sim, com certeza. Também é. Então, a partir do momento que você precisa fazer escolhas, como na alimentação física, na alimentação energética também precisa fazer escolhas. Então, é uma escolha pessoal. No começo era muito difícil. Foi muito difícil para nós interagir, porque também nós estávamos firmando essa decisão em nós. Então nós precisamos de certa forma se isolar um pouco para poder tomar essa força, né, tomar essa decisão, de fazer essa experiência, ver se ia dar certo, porque no começo a mudança ela é pesada. Ela é pesada. Não é bonita. Foi um processo gigante, assim, desafiante pra caramba. Ainda mais nós estando inseridos dentro de um processo produtivo de alimento de origem animal, que a gente não consumia mais. Então, por exemplo, eu estava aqui trabalhando, produzindo leite, mas eu não consumia e acreditava que aquilo também não era bom. Então, foi assim um conflito interno muito grande no começo. Mas aí a gente foi se moldando, foi trabalhando, foi vendo também, né, várias questões. E aí agora que a gente já tem essa decisão tomada, firmamos nesse processo, conhecemos os benefícios, é o que a gente quer, agora a gente se sente mais à vontade de estar compartilhando espaços com as outras pessoas também, né? Exato. Porque é importante também essa relação com as pessoas, é muito importante, né? E aí a gente acaba escolhendo, né, estar nesses ambientes que não fazem tanto sentido pra gente, mas que tem as pessoas ali. Mas claro que quando a gente vai visitar uma pessoa, a gente busca nessa visita, nesse encontro, a gente vai se alimentar lá da conversa, a gente vai para conversar, a gente vai para trocar ideia. A gente não vai na casa de alguém para um churrasco, né, para comer alguma coisa. Isso para nós não faz sentido. Nós vamos lá porque nós queremos estar em contato com a pessoa, conversar, trocar ideia. Então, muda a percepção, muda o foco. É automático. Aqui tem um comentário da tia. Da mesma forma que tem os veganos, vegetarianos e tal, daqui a pouco o mercado vai estar oferecendo essa opção de alimentação também. Já está. Alimento também. Já está. De N maneiras, ou de algumas maneiras até um pouco distorcidas ou diferentes do que a gente aprendeu com o Zé e coloca em prática hoje em dia. Tudo vira negócio. Tudo exato. Porém, para virar negócio, precisa atender a demanda do cliente. Então, quando você vira negócio, às vezes a pessoa precisa abrir mão de algumas coisas que ela acredita para atender o cliente. Porque a linha que eu aprendi com o Zé é uma linha bem drástica. Tipo assim, ele tem uma linha lá de quando ele aprendeu bem no começo, e aí ele segue essa linha até hoje. Mas as pessoas que estavam com ele lá nesse começo já, para poder atender a demanda do mercado, fizeram algumas mudanças. Já mudaram o processo, já aceitam coisas que não aceitavam antes. Então já aceitam geladeira, já aceitam algumas coisas, tipo algumas sementes que a gente não consome, por exemplo,
Não porque não que a gente não consuma, mas é que as nozes, castanhas, essas sementes, elas são queimadas para poderem ser abertas, então ela já está morta. Mas as pessoas, para agradar o paladar do cliente, acabam usando ainda essas sementes como se fosse alimento vivo. Então, tudo vira negócio, porém acaba sendo distorcido. Aí é uma questão de cada pessoa, né, de ética e tal, porque a nossa linha de alimentação viva, ela é bem drástica mesmo, assim, e por isso que eu gostei muito, porque ela é simples e aí é isso e pronto. Então a gente ainda tem a geladeira para algumas coisas específicas, mas a vontade mesmo é de nem ter geladeira em casa, de não precisar, de tirar até isso da casa, né? Para criar um ambiente onde que tudo seja voltado para aquilo que nós acreditamos. Exatamente. 1h30. Acho que tá bom por hoje, né? Já estamos falando demais. Era um compartilhar. Era para ser o que foi, né? Isso. Foi muito legal dividir um pouquinho dessa história ou algumas pinceladas dessa caminhada aqui. Isso são pinceladas mesmo, né? Porque a história, ela, claro, é cheia de detalhes, né? Mas é um aparato mais, assim, geral do que foi essa caminhada e do que vai ser essa caminhada, do que está sendo hoje, no caso, né? Exato. E pra gente também se ver mais, a gente se ver falando sobre isso e começar a falar mais. Tem o desafio da internet lá e tal, mas aos pouquinhos tudo vai... Como diz a minha prima Angélica, tudo que era impossível um dia, hoje é possível. Exato. É uma questão de mudança interna. Tudo é uma questão de olhar, de mudança interna, de olhar diferente para alguma coisa. E de estar buscando, porque assim... De seguir principalmente... Seguir o coração, porque quando você veio com a ideia, você disse, cara, se isso aqui funcionar... Eu lembro que você olhou pra mim e falou, se isso aqui funcionar, se eu me sentir bem, se eu me sentir com vitalidade, com energia... A chance da gente ter um sítio e viver totalmente dele fica muito mais fácil, velho. Ele falou pra mim, tipo encurtou o caminho, era né? por isso que eu ainda não tinha tomado a decisão de ir pro nosso lugar, tipo, como que se fosse isso. E a simplicidade que tudo entregou foi assim, primordial pra dar esse passo. Já vem aí, tia Preta. Estamos trabalhando nisso. A ideia é começar a falar sem pretensão, pra realmente buscar ver quem que tá bem curioso, quem que tá querendo aprender algo novo, quem que tá querendo saber mais sobre isso, sentir, talvez, né, um pouco do que a biogenia pode oferecer. Então... A gente nem sabe como, quando, porquê. Nós temos uma vontade interna de fazer isso, que a tia Preta e a Noeli ela comentou assim, né? Quando é que vem a vivência para nós podermos sentir um pouco do que é essa opção de vida? Então, nós estamos ainda trabalhando a nossa estrutura, tanto interna emocional quanto externa do lugar, né? Porque a gente precisa fazer alguns ajustes para poder oferecer isso, né? Então, no momento certo, com certeza vai ter essa opção de experienciar essa vida, esse estilo de vida lá no Sítio Vivo Colibri. Isso aí, gente. Muito obrigada a cada um que aí. esteve aqui, que vai assistir depois, que eu vou deixar gravada, óbvio, né? Pra gente poder se assistir em algum momento também. E é isso. Obrigado, gente. Obrigada quem acompanhou do começo ao fim, quem mandou perguntas, quem
né, comentou. Se você vai ver depois também, quiser comentar. E se tiver pedidos, aí a gente faz outra. Sim. Se tiver interesse. Daqui uns dias nós outros podemos... questionamentos que forem surgindo aí, a gente faz de novo, tá bom? Boa noite, gente. Boa Fiquem noite, bem. muito obrigada. Um beijo pra vocês, tá? Esteve aí. Beijo no coração. Gratidão também por tudo. Quero outra live com certeza. Gé, obrigada. Beijo, beijo, gente. Vamos ver se minha filha dormiu ou não. Até mais. Tchau, Tchau, gente. Gratidão.